Eu quero iniciar essa fala dizendo que não há nenhuma relação entre o meu nome e o teto do auditório, certo? E tem algumas pessoas falando que se você repetir o meu nome 3 vezes, cai o prédio inteiro. É mentira, não tem nada a ver isso aí. Não, vamos sentar. Bom, pessoal, só podemos rir, né, de uma situação dessa, onde a gente teve, infelizmente, um exemplo prático do sucateamento com a universidade. O sucateamento visível. Tem o sucateamento invisível também, que é isso que a professora Noeli falou, que é a exclusão sistemática e paulatina das licenciaturas de dentro da universidade. Isso está ocorrendo e a gente tenta combater isso. Mas eu não vou falar disso não, porque eu fico muito triste falando disso. Vou falar de outras coisas mais interessantes. Para quem não me conhece, então, eu sou professor da Universidade Federal de São Carlos e faço parte do Departamento de Metodologia de Ensino lá da UFSCar. Eu também atuo no programa de mestrado profissional em educação, tenho a honra de fazer parte do GEPU, e o meu grupo de estudo e pesquisa ele se chama ESMUS, porque o foco dele é o ensino superior de música. Na verdade, eu trabalho na intersecção entre duas áreas, a educação musical e a pedagogia universitária, com foco no ensino superior de música. E isso faz com que eu seja mal visto em todos os lugares que eu vou. Então, por exemplo, na música eu sou mal visto, porque eu sou educador musical, eu não toco. O que eu fiz ontem é loucura, não era para fazer, porque eu não sou músico, eu não sou instrumentista. Eu toco porque eu sou muito louco. Então o pessoal me olha meio estranho. A pedagogia também me olha estranho, porque eu sou músico. E agora a educação musical me olha estranho, porque eu não pesquiso mais a escola de educação básica, eu pesquiso a universidade e o ensino superior. Então eu sou mal visto por todos. Mas é interessante que o lugar onde eu sou mais bem reconhecido é na área de pedagogia universitária, gozado isso, né? E eu acho que é porque ela tem uma característica intrínseca a ela, que a professora Maria Isabel já ressaltou, que ela é múltipla. Seria mais correto falar em pedagogias universitárias. Ela entrelaça muitos campos de diferente saber. E um deles é a música em que eu atuo. Então é interessante notar como eu sou melhor acolhido aqui do que nos meus campos de origem, digamos assim. Bom, só para situar, o Departamento de Metodologia de Ensino, ele tem como foco a formação de professores. A gente atua basicamente com as mesmas disciplinas, que são estágio supervisionado, didática geral, metodologia de ensino, para todas as licenciaturas da UFSCar, do campus São Carlos, e mais 2 cursos de bacharelado. O meu foco maior está no curso de licenciatura em música, tá? O meu grupo de pesquisa atua nessas 6 áreas, basicamente, e nós hoje contamos 23 pessoas, que é um número 23 vezes maior do que o número do ano passado, quando só tinha eu, tá certo? E esse aumento exponencial eu agradeço muito ao GEPU por ele, porque o GEPU foi fazer um evento no UFSCar para apresentar a pedagogia universitária, e a partir desse evento uma série de pessoas da região, não só da UFSCar, começou a me procurar, querendo se inteirar mais sobre o assunto, pesquisar mais, e você vê que existe uma demanda, um interesse sobre esse assunto, sobre essa área. E aí, então, a gente está com esse número bacana agora. E aqui na minha fala eu queria focar esses 4 últimos itens dos que a gente atua lá no grupo. Bom, a primeira coisa que a gente pensou em fazer lá no grupo é começar a estudar, então, o campo da pedagogia universitária, entender ele melhor, ver o que acontece. E a dinâmica que a gente criou foram encontros mensais, todas as quintas à tarde. Já fica aqui o merchan e o convite para quem quiser participar lá no UFSCar. Nós temos um cronograma de estudos, disponibilizamos textos, fizemos uma página no Moodle com esses textos, com o cronograma, as pessoas leem. Então, na primeira quinta do mês, a gente se encontra, discute, faz uma dinâmica. Esses encontros ficam a cargo de diferentes pessoas. Está aqui mais ou menos o cronograma que a gente pensou. A gente já fez os 2 primeiros encontros. A gente discutiu a pedagogia universitária como campo epistemológico. O próximo encontro a gente vai discutir a instituição universidade, para depois entrar na docência do ensino superior propriamente dito, e depois o professor e o aluno universitário, os atores. Esse é o nosso cronograma de estudos, encontros mensais. É assim que a gente está começando a entrar dentro da pedagogia universitária como grupo. O segundo assunto que eu queria trabalhar é a interculturalidade, que é o referencial teórico que eu estou usando no momento, baseado na Vera Maria Candô, do Rio de Janeiro, que tem a didática crítica intercultural.
A interculturalidade, eu estou entendendo ela como uma possibilidade teórica para a superação do paradigma tradicional de ensino. E ela é baseada em 4 pilares, que é reconhecer sujeitos e atores, valorizar saberes e conhecimentos, promover práticas socioeducativas e construir políticas públicas. Então, de uma maneira muito rápida e muito superficial, porque a teoria é super complexa, o que significa reconhecer sujeitos e atores? Fortalecer identidades abertas, plurais, dinâmicas e híbridas, potencializar empoderamento, estimular emancipação e autonomia, combater o silêncio que as culturas desprezadas pela cultura dominante foram submetidas, valorizar diferenças, promover igualdade. Esses 2 últimos itens são os pilares centrais da pedagogia intercultural. Você, ao mesmo tempo, prega a igualdade e a diferença. A igualdade de oportunidades e a diferença de ser, de cultura, enfim. A diferença que te caracteriza como único. Em relação aos saberes e conhecimentos, eu entendo que essa teoria ela tem muita relação com o que a professora Maria Isabel disse ontem, de você entender o conhecimento que é trabalhado no ensino superior de uma forma diferente. Então, ela prega para a necessidade de se afirmar a ancoragem histórico-social dos conhecimentos, ou seja, você não ensinar as coisas como se elas fossem verdades absolutas, certezas definitivas. Isso é interessante, né? A gente afirma as coisas para os nossos alunos, sempre para pensar que, na verdade, elas são construídas num tempo histórico, num lugar social, enfim. A gente também não deve reduzir os conhecimentos e valores a apenas um determinado universo cultural, e na minha pesquisa propriamente dita de doutorado, eu tentei trazer o universo cultural, musical dos alunos para dentro de sala de aula, para trabalhar os conteúdos técnico-musicais. Então, você reconhece o conhecimento cotidiano, você estimula o diálogo entre esse conhecimento e o conhecimento científico, e ao fazer isso, conflitos emergem, você tenta manejar esses conflitos, não silenciá-los, não desprezá-los, mas trazer o conflito para dentro de sala de aula, que também já é uma ideia bem interessante. A gente tende a pasteurizar, padronizar, acalmar. Não, aqui a gente tenta trazer o conflito, óbvio, conflito aqui entendido como diálogo, como discussão, como embate de ideias. As práticas socioeducativas, o ensino, como ele deve ocorrer para essa teoria? Com dinâmicas participativas, visibilizando os conflitos que eu falei, promovendo relações democráticas, com diálogo e respeito, o que inclui o diálogo e o respeito do professor com o aluno, certo? Valorizando múltiplas linguagens e mídias, favorecendo experiências de produção cultural, dialogando com processos de mudança cultural e promovendo diferenciação pedagógica. O que exige que não só a prática docente, a prática socioeducativa do professor mude, mas uma série de outras coisas mudem junto. E isso é uma coisa que tanto a professora Candô, como as pesquisas que a gente tem realizado, têm demonstrado. Que a sua vontade de fazer uma prática pedagógica inovadora, ela tem como limite o espaço físico, as constrições institucionais, a forma de avaliação do ministério, enfim, por aí vai. Então, na verdade, para você mudar o que ocorre dentro de sala de aula, você teria que mudar coisas que estão além da sala de aula. E, por fim, a necessidade de construir políticas públicas, reconhecendo diferentes movimentos sociais, articulando políticas de reconhecimento e redistribuição, apoiando políticas de ação afirmativa e tendo o horizonte emancipador como referência. Então, esse é o referencial teórico que a gente tem trabalhado, já temos pesquisas usando esse referencial, né, Bárbara? Minha aluna está aqui, prestigiando. E, enfim, esse é o referencial teórico que a gente tem usado. E, por fim, eu queria falar um pouquinho da pesquisa da própria prática, que é um referencial metodológico que a gente tem usado e também eu acho que tem relação com o que a professora Maria Isabel falou ontem. E não é coincidência, tá? É óbvio que a professora Maria Isabel, a gente lê ela à torta direito, certo? Então, não está acontecendo sem querer, não. Bom, trago essa fala do Zagner do Nofk, que eu achei bem bacana, que é, naturalmente, os pesquisadores da área de educação assumem que as pesquisas nessa área são feitas a partir da prática de outra pessoa, que é uma coisa que a professora Maria Isabel disse ontem. Mas como que fica isso no ensino superior, né? Como é que eu vou entrar na sala de aula de um colega de departamento, do meu chefe, de uma pessoa que tem 35 anos de universidade e eu tenho 10, e falar para ele que o ensino dele é tradicional, que a formação dele é equivocada, que aquilo que ele está ensinando é uma verdade absoluta e está errado? É muito complicado.
Você esbarra em barreiras institucionais, em barreiras éticas, políticas, que você dificilmente consegue superar. Nesse sentido, então, a pesquisa da própria prática é uma alternativa. Você olha para você mesmo, você muda a sua prática, e como a professora Maria Isabel falou, você tenta com isso ir contaminando o ambiente de alguma forma. Está aqui a definição de pesquisa da própria prática, e é interessante entender que ela não se limita à sua prática de sala de aula, à sua prática socioeducativa, mas sim à sua prática profissional como um todo. Então, no caso do professor universitário, gestão, pesquisa e a extensão entram como pesquisa da própria prática. Além da produção de conhecimento, esse tipo de pesquisa ela também emprega um desenvolvimento, tanto do pesquisador, como dos alunos, e da situação pedagógica como um todo. Então, não é uma pesquisa que busca apenas explicar. Ela sempre tem como ideia modificar uma realidade onde ela está inserida. E isso é o que faz uma das coisas que fazem com que ela seja muito criticada. Porque, fugindo um pouco daquele paradigma mais positivista, mais tradicional de pesquisa, você não é neutro em nenhum aspecto nesse tipo de pesquisa. Você está interferindo na realidade para poder modificar essa realidade. Então, essa frase também eu acho muito bacana. Embora a pesquisa da própria prática seja aceita como uma forma emergente de produção de conhecimento, o seu propósito é provocar, mais do que reforçar, formas já existentes de conhecimento. O problema também, um dos calcanhares de Aquiles da pesquisa da própria prática é não virar um simples contar de histórias, ou um simples referendar a sua prática. Olha como a minha prática é bacana, deixa eu mostrar para vocês. E para isso os autores trazem uma série de critérios que devem ser seguidos para que você de fato possa promover essa mudança e esse entendimento dessa realidade onde você está inserido. São 5 critérios. E é interessante que eles falam em critérios de confiabilidade e não critérios de validade, porque ele não está validando nada, ele está simplesmente confiando que a pesquisa foi feita de acordo com determinados padrões científicos, mas o nome dos critérios são validade. Interessante, né? Então, às vezes, o próprio autor ele não consegue fugir um pouco dessa realidade. Ou o tradutor. Bom, a validade de resultado é aquele negócio que diz respeito a se a ação de pesquisa chegou a responder às suas questões. A democrática, se ela é feita em colaboração entre todas as pessoas envolvidas. Então, não é uma pesquisa que é feita simplesmente pelo pesquisador que faz uma intervenção, mas uma intervenção que é construída, dependendo do método que você está utilizando, é claro, com todos os envolvidos. A catalítica é se ela tem justamente essa potência para mudar essa realidade, porque isso é uma preocupação desse referencial metodológico. A validade de processo SA, então, esse desenvolvimento contínuo dos atores, e a dialógica é a revisão do estudo por pares. Também não são critérios muito diferentes de qualquer outra pesquisa qualitativa, mas, enfim, é importante dizer que não pode ser um simples contar de histórias. E, por fim, esses autores, eles identificam 5 movimentos, 5 tradições dentro desse movimento. É interessante ressaltar que a pesquisa da própria prática aqui que eu estou trazendo, ela não é um método, ela é uma tradição de pesquisa, um movimento de pesquisa que abarca diferentes métodos. Pesquisação, pesquisa participante, pesquisa investigativa, pesquisa intervenção, mas todas elas são participativas de alguma forma, claro. Bom, o primeiro movimento é a tradição da pesquisação, a partir dos trabalhos de Collier e Levin. O segundo são o movimento britânico e australiano de professor como pesquisador. O terceiro é o movimento contemporâneo do professor pesquisador na América do Norte, que é diferente do movimento que ocorreu na Inglaterra e na Austrália. As pesquisas participantes, é o termo que ele usa, que nascem a partir de grupos oprimidos, e aqui está a pesquisação freiriana, por exemplo. E o autoestudo, desenvolvido por professores do ensino superior, e é aqui que eu me incluo, certo? Então, um dos referenciais metodológicos que a gente tem utilizado é esses autoestudos desenvolvidos por professores, traz uma série de dificuldades, de desafios, melhor dizendo, para o pesquisador que realiza esse tipo de pesquisa, mas temos trabalhos já sendo feitos nesse sentido. Como eu tenho 2 minutos, para não falar que eu não falei de música,
Vamos falar um pouquinho do ensino de música, certo? O que a gente tenta discutir, atacar de alguma forma, é o paradigma tradicional de ensino, que é, todo mundo sabe, aquela concepção onde o conhecimento ele é imutável, ele é transmitido, os alunos ficam de forma passiva recebendo conhecimento. Vou passar bem rápido sobre isso. E eu identifico que o ensino superior de música ele usa dois modelos primordialmente para suas aulas, que é o modelo frontal, que todo mundo vai conhecer, quer ver? O ensino frontal tem sido a perspectiva dominante nas nossas escolas. Aqui quando eu falo de escola, estou trazendo isso para a universidade. Basta entrar em um estabelecimento de ensino que o reconhecemos pela organização espacial das salas de aula. O chamado quadro negro, verde ou branco, legal porque tem a cor certa, certo? Muda a cor, mas é a mesma coisa. Em uma das paredes, as carteiras enfileiradas diante dele, indicando que todos devem olhar para aquele personagem, nós, professores ou professoras, que em alguns instantes entrará para dar a sua aula. Certamente de modo matizado em muitas situações, com maior frequência de exposições dialogadas, alguns trabalhos em grupos, utilização de filmes, apresentações em PowerPoint, e utilização de outras mídias que modernizam, mas não rompem com o chamado ensino frontal. Eu só dava aula com slide. Depois que eu vi isso aí, eu comecei a me achar um idiota, sabe? Nossa, como eu sou moderno, eu uso PowerPoint. Não, mas a lógica não está rompida, certo? Só está mais bonitinha. Além disso, tem um modelo conservatorial, que aí sim é próprio da música, é um modelo que vem dos conservatórios europeus do século XVIII, e é um modelo muito forte. Por gentileza, só fazendo uma coisa estranha aqui. Levanta a mão quem acha que não consegue tocar nenhum instrumento, ser músico, já tentou e não conseguiu. Tem alguém aqui que se identifica? Não é legal? Não parece que música foi trazida por alienígenas para a Terra? Um negócio louco, assim, nossa, a gente inventou uma coisa que só 10% das pessoas conseguem fazer. Como é que pode, né? E matemática? Não, música é mais difícil, imagina. Bom, por quê? Por causa desse modelo de ensino. Ele separa o conhecimento musical em dois, a teoria e a prática instrumental, como se essas coisas pudessem ser separadas. É uma separação totalmente artificial que acarreta numa série de problemas que eu não vou entrar aqui agora. E ênfase na técnica virtuosística. É isso que mata. O bom músico é aquele cara que ele tem uma capacidade motora extraordinária. Se você não tem, você não é bom. Acontece que é uma coisa assim, física, ligamento, músculo, processamento cognitivo. Nem todo mundo tem mesmo, nem todo mundo tem essa velocidade. Nem todo mundo é o Einstein, mas todo mundo sabe matemática, certo? Eu não sei por que na música você precisa ser o Paganini. Você não consegue simplesmente tocar o seu violão e ser feliz na sua vida. Por causa desse modelo de ensino. Opa. Então você tem, na verdade, pessoas adestradas a tocar muito rápido, e não verdadeiros músicos, pessoas que usam uma linguagem para comunicar alguma coisa para outra pessoa, certo? ênfase em uma cultura musical, que geralmente é a música europeia erudita, e mesmo que você ensine outra música, você ensina essa outra música sob a lógica da música erudita europeia, o que é uma coisa bem perversa. A necessidade do dom, que na verdade é esse fato de que nem todo mundo consegue alcançar o virtuosismo, mesmo que estude pra caramba. Então, na verdade, você tem um processo seletivo que tenta achar esses 10% da população mundial que tem essa capacidade física e cognitiva para se tornar um virtuoso. E todos os outros estão excluídos do processo de educação musical de alguma forma. E a dessocialização da experiência musical. Parece que a música ela tem um valor em si mesma, ela não está associada com o momento histórico, ou com o local, ou enfim, com a sociedade onde ela foi criada. Ela se basta por si. Bom, de uma maneira muito rápida, esse é o modelo conservatorial de ensino, e são essas duas coisas que balizam o ensino superior de música. É isso que a gente tem trabalhado aqui, sob a ótica da interculturalidade, por meio da pesquisa da própria prática. Para finalizar, uma frase de uma educadora musical chamada Maura Pena, que eu acho bem interessante também. Se o caminho não está pronto, ele se abre à nossa frente no momento em que nos dispomos a ultrapassar as fronteiras, seus limites concretos e simbólicos do conservatório. O conservatório que está tanto fora quanto dentro de nós, quer em nossa prática ou em nossa formação, quer nos compêndios didáticos ou nos modelos que adotamos. Cabe, neste momento, transformar e não conservar. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.
vocês também já me ouviram ontem, né? Eu não vou massacrá-las novamente, em função do horário, e acho que foi muito importante o tempo, né, de exploração das experiências dos nossos colegas. Eu vou mencionar somente um pouco assim a questão da história, né? Acho que um pouco também é uma questão etária, que a gente, quando tem muita história, acaba... velho sempre conta história, né? Mas eu penso que é importante também uma das nossas... eu sinto assim como uma certa obrigação de contar histórias, né? Porque, e às vezes eu digo que eu já sei mais contar histórias do que fazer conferências, né? Um pouco porque, provavelmente, tudo que eu aprendi, se é que aprendi alguma coisa, está ligado à história, né? Está ligado aos contextos. Não há uma linearidade, assim, né? De que, desde que abri os olhos, eu sei o que vou fazer, a minha vida vai ser, né, nessa escolha. É um pouco a coisa do deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quer dizer, a vida vai nos levando a determinados caminhos que muitas vezes não são aquelas opções conscientes, programadas, previamente definidas, né? Mas eu acho que é importante a gente entender a história para entender o contexto de produção das coisas, né? Às vezes, a Antônia sabe disso, porque eu repito em algumas circunstâncias, quando os meus alunos usam muito nos textos, né? E aí surgiu não sei o quê, e aí surgiu não sei o que mais. E eu digo sempre que só o que surge é furúnculo. O resto, tudo é produzido, né? Então, os meus orientandos já sabem que nos textos não pode ser aí surgiu, né? Porque o surgiu dá uma ideia de ET, quer dizer, as coisas são produzidas, né? Elas ocorrem, acontecem em forma de uma produção histórica, né? Então, eu fico pensando assim, que esse em dois eixos, né? A própria produção da pedagogia universitária, então, enquanto um novo campo de conhecimento que está em fase de consolidação, como aqui muito bem foi mencionado e aqui ratificado pela Noeli, né? E a própria experiência da cultura de grupos de pesquisa, que também é uma coisa relativamente nova no espaço acadêmico, em especial no Brasil, né? Então, o campo da pedagogia universitária, ele era praticamente inexistente, porque a pedagogia, como diz o próprio nome, ela se refere à questão da infância, né? Então, a produção da pedagogia era uma produção, se pega-se os clássicos, Comênios, Rousseau, etc., o objeto é a criança. A ideia de que o adulto já estava com as suas condições cognitivas organizadas e, portanto, a responsabilidade de aprendizagem era dele, e não daquele que necessariamente seria o artífice dessa aprendizagem, que seria o professor, né? Então, essa ideia da fragilidade do campo nesse aspecto vem da própria organização histórica, né, da pedagogia. E nós continuamos tendo, né, vocês veem, ontem eu mencionei isso, os nossos cursos de pedagogia atuais, né, eles têm o foco da infância, das séries iniciais da educação infantil, do qual, eu repito, né, são saberes extremamente importantes. Mas nós temos muito pouca pedagogia ligada, por exemplo, ao ensino médio, né, ao ensino de adultos e à própria dimensão universitária. Os cursos não abordam esse processo, ou abordam de uma forma muito superficial e rápida, como se essa pedagogia fosse naturalizada do ponto de vista das suas condições, né? E a universidade, então, traz essa tradição, né, da concepção epistemológica da transmissão da informação. Eu digo que nós, pelo menos do período de vida que eu tive, né, na experiência de docência, eu vivi um momento em que a pedagogia era muito tributária da psicologia, né? Então, basicamente, nós aprendíamos as teorias da aprendizagem e a partir das teorias da aprendizagem se pensava o ensino, né? Na virada política dos anos 80, nós tivemos uma forte ênfase da sociologia, então a pedagogia ficou muito tributária da sociologia, né?
quando vieram todas as teorias do capital humano, a ideia da relação entre condições de vida e aprendizagem, a desnutrição como causa, por exemplo, dos problemas de alfabetização. Então, toda essa visão mais sociológica e antropológica, explicando as questões da pedagogia, né? E ambos estes campos, assim como o próprio campo da filosofia, que é o inicial na perspectiva do que é o homem, e a ontologia, inspirando a pedagogia, todos esses campos são importantes. Nenhum de nós imagina que pode pensar num espaço pedagógico sem o aporte dessas ciências, né? Mas eu tenho defendido ultimamente que nós pouco fizemos essa relação entre pedagogia e epistemologia. Ou seja, a ideia de que a pedagogia da qual optamos, ela corresponde a uma concepção de conhecimento, né? Aquilo que eu tentei rapidamente mencionar ontem. Quer dizer, se eu penso qual é o papel da escola, qual é o papel da universidade, eu vou pensar, então, em que processos, em que docência será necessária para cumprir essa dimensão. E quando, então, se altera essa compreensão de conhecimento, isso abala as estruturas históricas dos quais as nossas instituições escolarizadas foram construídas, né? Nós temos quase 300 anos de pensamento da ciência moderna sobre a nossa cultura ocidental, né? Isso não se modifica num piscar de olhos, né? Então, esse processo foi importante compreendermos, porque muitas vezes nós pensávamos, né, por que se nós temos já instrumentos de compreensão de que esses modelos da escola, que a Vera Gandol menciona aqui, né, da escola tradicional, não mais servem, parece que então seria muito fácil mudar, né? Já sabemos que é preciso mudar, e por que não mudamos? Porque exatamente essa cultura da transmissão da concepção epistemológica, ela é muito entranhada nas nossas raízes, né? E mesmo quando nós temos a compreensão da necessidade da mudança, né, e eu falo por mim mesmo, é preciso um certo autopoliciamento com relação às nossas práticas pedagógicas, né? Porque o nosso primeiro impulso, não é de ser o professor que professa, né? Aquele professor que responde, não é o professor que pergunta, né? É o professor que assenta a sua autoridade na certeza, né? Parece que sempre a questão de que, quando eu tenho que expor o meu não saber, isso afeta de uma forma inconsciente a minha ideia de autoridade docente, né? Todo professor se constrange, né, quando um aluno faz uma pergunta e que ele não tem a resposta. Então, incorporar a insegurança como um valor é uma coisa muito complexa na docência, numa profissão que foi construída pela autoridade da segurança. Então, parece que se espera do professor que ele tenha a resposta, que ele saiba o conhecimento, né? Então, isso é difícil, porque, na realidade, envolve um exercício de reorganização da própria personalidade do papel docente, né, que estão aí em discussão. No meu caso, vocês viram que, e eu não vou falar de mim no sentido de autocentralidade, mas é porque a questão da história, né? E vocês viram ali, rapidamente, pelo meu currículo, que eu trabalhei ainda antes da universidade, depois em paralelo, 15 anos como supervisora pedagógica numa então escola técnica industrial. Esse, para mim, foi um grande aprendizagem para mim da pedagogia universitária que eu faço hoje, né? Porque eu me vi num ambiente em que eu não entendia nada, né, inicialmente, porque fiz escola normal, eu vinha do ambiente de escola comum, não é? E entro numa escola industrial em que eu não entendia nem a terminologia, né? Eu tinha que entender o que era circuito integrado, o que era torno, o que era fresa. Eu percebi que eu tinha muito mais que aprender com aqueles professores para depois poder fazer um diálogo, né, do ponto de vista, inclusive, da nomenclatura das suas práticas.
E foi muito interessante, porque isso pegou todo um período ainda de uma pedagogia bem tecnicista dos anos 70, mas pegou também o início da abertura política e de uma construção mais crítica, né, da construção da educação brasileira, nas primeiras CBEs, nos primeiros grandes encontros, né, que a gente anunciava já a necessidade de uma redefinição do que era educação, do que era a sociedade brasileira. E na universidade eu continuava fazendo a formação de professores iniciais, porque eu trabalhava nas licenciaturas, e no espaço, então, da Escola Técnica, eu fazia a formação dos professores em serviço, que era o meu papel, né, naquela condição. E quando a universidade, quando a minha faculdade de educação teve o primeiro chamado da reitoria, em função de alguns projetos que vinham já do MEC na época, para trabalhar com algumas experiências com os professores universitários, os meus colegas e meus pares, né, diziam assim, nós éramos 3 professoras que fazíamos essas 2 atividades. Vocês que estão acostumados a trabalhar com essa gente, é que podem ir lá dar conta, né? Essa gente eram os outros, né? Eram os outros. E realmente, né, nós acabamos abraçando esse processo, né, que para mim foi muito importante depois na minha militância da política universitária, quando houve todo o processo de abertura dos anos 80, que culmina com a redemocratização da universidade pública, no qual a questão da eleição de dirigentes era um grande mote, né? E em função dessa minha participação, eu me vi pró-reitora de graduação, no primeiro reitor eleito da minha universidade na época, né? E coincidiu esse ano, de 88, com a promulgação da Constituinte. E a Constituinte, depois de muitas lutas nossas da base, né, incorpora esse discurso que hoje é naturalizado, que a maior parte dos nossos alunos já nasceu a partir dessa lógica, que é a caracterização da universidade pela indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão. Bem, o que acontece? Eu fiquei com a batata quente na mão, né, o day after, porque numa posição, então, de encaminhamento político, de gestão, né, a questão da gestão, né, e um discurso que nós repetíamos, mas que, na realidade, não havia um aprofundamento e uma compreensão do que é mesmo isso, que é mesmo o ensino dissociado da pesquisa e da extensão. Então, esse campo da pedagogia universitária começa muito, no caso do Brasil, a ser discutido a partir dessa indução. Porque a lógica da pesquisa, ela tem uma tradição que é aquela que nós discutíamos um pouco ontem, né? Aquela parte da dúvida. Não existe pesquisa sem problema, sem questão, né? Então, ela parte da dúvida epistemológica para a teoria, né? Para a empiria, para a teoria. A lógica dos nossos currículos universitários é exatamente o contrário. Ela parte da teoria, né? Das ciências, dos ciclos básicos, das bases, dos fundamentos, para depois as teorias específicas, para depois chegar na prática, né? E a prática é entendida como aplicação da teoria. Então, vejam que elas são, do ponto de vista da construção epistemológica, são 2 movimentos absolutamente de antítese. E como trabalhar essa ideia da indissociabilidade de 2 funções, indissociabilidade, que é uma palavra muito forte, não é? Essas 2 funções com lógicas de conhecimento tão distintas. Então, essa é um pouco a matriz, eu acho, de tudo que nós hoje discutimos em termos de pedagogia universitária, porque impulsionados, né, por essas questões que nos desacomodam, que nos desequilibraram à procura de algumas soluções. Com relação aos grupos de pesquisa, muito rapidamente, porque já recebi um toque ali, né? Com relação aos grupos de pesquisa, é interessante, porque a pós-graduação no Brasil, né, começa efetivamente, no caso especialmente da educação, mas em geral, nos anos 70, né, início dos anos 70. Ainda muito rarefeita, só em grandes universidades, 3 ou 4 programas no Brasil, e a partir dos anos 80, final dos 70, começam os doutorados.
Mas eram programas ainda muito ligados à figura dos professores, que eram os doutores, que eram ainda muito poucos no Brasil, né? Eu, quando fiz meu mestrado, que foi no final dos 70, eu, por exemplo, tinha professores que não eram doutores ainda, né? Mas era interessante. Todos os meus professores tinham formação nos Estados Unidos. Todos. Né? Em função dos programas, MEC-USAID, os programas que faziam, que revelavam a relação política que se dava num sentido maior, né? Então, era normal que eles traziam aquilo que eles estudavam para nós, né? E eu acho que aprendi coisas interessantes, mas eu fiz todo um mestrado ainda numa compreensão de conhecimento de pesquisa em educação pela lógica das ciências da natureza, né? Pesquisa quantitativa, conhecimento neutro, ilações universais, né? Então, bem o modelo ainda ligado às ciências humanas, que assentava a sua confiabilidade pela lógica da ciência da natureza. Bem, essa mudança, né? Acho que eu digo sempre que o ano de 79 foi muito importante no Brasil, que foi o ano da anistia. E com a anistia, não só voltaram pessoas que estavam fora do país, mas nós tivemos acesso a uma bibliografia e um referencial teórico muito mais francófono e britânico, né, anglo-saxão, que vinha na inspiração da sociologia, como eu mencionei, né? Então, não se via mais os fenômenos educativos somente a partir da sua lógica tecnicista, mas eles alinhados, né, numa questão mais sociopolítica. E isso começa a abala um pouco a concepção de pesquisa e de conhecimento, e que vai adentrando, então, aos programas de pós-graduação. Eu, por muita alegria, assim posso dizer, eu fiz meu doutorado já no final entre 85 e 88 na Unicamp, com a alegria de me acotovelar nas lancherias, né, com Paulo Freire, com Demerval Saviani, com Maurício Tantenberg, que para mim aquilo que vinha lá do fim do Brasil, né, lá do fim do fim, era uma coisa fantástica, né? Mas era ainda um modelo de pesquisa muito relacionado com o seu orientador, meu maravilhoso orientador, o professor Milton Balzan, me ensinou muitas coisas. Foi a primeira vez que eu entendi o que era ensino com pesquisa numa sala de aula, foi com ele, né? Mas era uma relação, não tínhamos grupos de pesquisa, era uma relação praticamente unilateral. Paradoxalmente, foi o modelo CAPES que induziu a questão dos grupos de pesquisa. Porque na ampliação dos doutorados, pela questão da avaliação, ficou definida que o aluno de doutorado, o estudante de doutorado, além da sua tese de doutorado, precisava participar da pesquisa do seu orientador. E isso foi um impacto, inclusive, para os professores que não estavam acostumados a esse processo, né? Os professores pesquisavam nos seus gabinetes, quando muito com os estudantes de iniciação científica, que, salvo exceções, eram muito mais instrumentalistas da pesquisa e muito pouco participantes. Não participavam depois, inclusive, dos produtos da pesquisa, né? Eu mesmo fiz alguns livros onde eu ponho um rodapé de agradecimento aos meus bolsistas, mas eles não eram autores, né? Então, vejam, essa questão de fazer o aluno de pós-graduação, do doutorado, participar da minha pesquisa, foi induzindo, bom, então eu tenho que me sentar com eles, né? Contar o que estou pesquisando, partilhar com eles a proposta de pesquisa e fazê-los nessa condição. E os alunos de mestrado eram convidados, eles até hoje não são obrigados a esse processo, mas se abre aos alunos de mestrado e muitos deles participam. Esse processo era um processo de aprendizagem empírica. Nós não tínhamos nenhuma leitura como se faz isso, como é que se faz um grupo de pesquisa, quais eram as dinâmicas, quais eram os saberes, que hoje tão bem foram aqui apresentados, né, a partir da experiência pelos os nossos colegas, né? Então, é um pouco assim, foi se aprendendo fazendo, e essas dinâmicas também foram sendo diferenciadas em função das culturas, dos grupos, dos programas, né? Os programas mais tradicionais, maiores, paradoxalmente, tiveram mais dificuldade de se adaptar a esse modelo, né? Porque eram mais formatados na questão da individualidade dos professores, né?
e o grupo de pesquisa ele sugere uma certa generosidade, não é? Porque eu não mais faço a minha produção, né? Eu nunca mais, poucas vezes, alguns artigos até eu tenho individuais, mas os meus livros nunca mais puderam ser individuais, não é? Porque a produção não se faz mais individual, então não tem como tu não trabalhar depois coletivamente nesse processo. E nós fomos aprendendo a realizar esse trabalho, né? No meu caso foi um processo muito rico, né? Porque sem intencionalidade, esses grupos vão se robustecendo, né? Porque nós temos, então, os doutorandos e temos os mestrandos, mas os estudantes de doutorado que concluem seus doutorados, né? E que muitas vezes são iniciantes, em universidades também iniciantes, optam por continuar no grupo de pesquisa porque se sentem se sentem mais, assim, sustentam mais, né, mais acolhidos para começar o seu próprio trabalho, às vezes instituições que às vezes não são tão favoráveis, então não acolhem tanto essas compreensões. Então, esses docentes permanecem, né, mesmo no pós-doutorado, como doutores já concluintes. Depois veio a cultura dos pós-doutoramentos, então voltam os pós-doutoramentos a constituírem esse grupo. Colegas da instituição, como foi mostrado aqui, né, se interessam e começam a participar, às vezes muitos que não atuam diretamente na pós-graduação, mas têm interesse em pesquisa. Então é um processo que vai se agigantando, né, e é muito rico, e isso, de alguma forma, teve que produzir estratégias de trabalho, né, porque eu não posso trabalhar com 3 ou 4 pessoas, que já é um grupo de pesquisa. É diferente de eu trabalhar com um grupo que tem 35 pessoas, né? Então, pessoas que moram em outros lugares, em outros estados, em outros países, né? Então, nós precisamos encontrar as estratégias de um trabalho que mantivesse uma unidade, né? Mas que garantisse a especificidade da possibilidade de participação a partir... Então, essas estratégias também são inventadas, né? Nada vem assim previamente definido, né? Então, ou se toma um grande tema de pesquisa e se faz eixos de análise sobre aquele texto, aquele tema, né? Com subgrupos, mas é todo um processo de articulação, né? E de valorização das pessoas e de profundo respeito entre as pessoas, né? Porque por mais que sejamos próximos, e quando nós estamos com os nossos mestrandos e doutorandos é mais fácil, mas quando nós já ampliamos esse grupo para grupos que necessariamente não tiveram uma trajetória de convivência temporal junto, né, há diferenças, há compreensões distintas de mundo, né, nem sempre o nível de confiança imediato é tão simples, né. Então, esse processo de articulação, de trabalhar com a transparência, né, ele é fundamental para que um grupo permaneça, né? Então, muitas vezes as pessoas me perguntam, né, mas como é que se faz isso? Na realidade, não tem uma... Claro, nós temos escrito, e agora vocês veem aqui quantas escrituras já estão sendo feitas sobre grupos de pesquisa, porque não há um único perfil, não há uma única metodologia, né? Agora, há princípios que são fundamentais. E estes grupos, muitas vezes, eles favorecem as redes, né? Que é um outro nível de agrupamento, né? Porque a rede é um agrupamento de grupos de pesquisa, né? Que tem, em princípio, interesses comuns. No Rio Grande do Sul, nós temos uma experiência bastante consolidada, interessante, porque começamos a formar uma rede ainda antes dos grupos de pesquisa, porque eram professores interessados ainda naquela época da disciplina de metodologia do ensino superior, né? E resolvemos então formar uma rede e achamos que precisávamos ter um financiamento e que a nossa FAPERGS, a nossa Fundação de Pesquisa, resolvemos fazer um projeto de organização da rede e pedir financiamento para a FAPERGS. A FAPERGS respondeu que achava tudo muito interessante, mas que elas não financiavam redes, eles só financiavam projetos de pesquisa. Então, o que aconteceu? Vamos fazer um projeto de pesquisa em conjunto
não é? Para conseguir o financiamento. Né? Ela nem tinha uma ideia muito própria de que isso daria origem à rede. E o primeiro projeto de pesquisa foi interessante porque era assim, cada instituição tinha que escrever sobre a sua história do campo da pedagogia universitária na sua instituição. Né? Quando começou, por que não começou, por que terminou, quais foram os embates, né? Que gestão. Então, era um grupo, assim, era uma forma de que a pesquisa pudesse acontecer com muito pouco financiamento e, ao mesmo tempo, foi possível a gente ter um tipo de um retrato, né? Parcial, certamente, mas do que aconteceu no Estado até aquele momento, isso era anos, sei lá, princípio dos anos 90, né? Bom, e essa primeira experiência, então, é que foi dando margem a outras experiências, né? E aí, como temos 4 programas de pós-graduação mais consolidados, onde facilita um pouco a responder às exigências dos órgãos de financiamento, né? Então, hoje nós temos 4 instituições que são as instituições que eu diria assim, a ponta de lança na proposta dos projetos, né? E as demais instituições que participam, então, dessa rede, de igual para igual, é só no sentido da proposição, muitas vezes, para enfrentar os órgãos de fomento, em que os mais consolidados são solidários, né, com aqueles que estão mais iniciantes. Então, eu teria bastante outras coisas para mencionar, mas eu não posso deixar de mencionar uma questão importante, porque eu amanhã tenho que ir embora, porque minha neta segunda já se forma em Direito. Tu vê como tu está atrasada. Minha segunda neta se forma em Direito na Federal do Paraná, amanhã de noite, eu tenho que ir para Curitiba. Devo ir com todo prazer. Mas, enfim, eu não posso deixar de mencionar para vocês que esse ano há uma data muito importante, que é os 100 anos da reforma de Córdoba. A reforma da Universidade de Córdoba, na Argentina, né, é um ícone no processo da Universidade Latino-Americana. Ali foi inventada a extensão na compreensão da relação com os compromissos sociais. Foi uma reforma, né, capitaneada por estudantes que se contrapunham a uma ideia autocrática da universidade e que tem 7 pontos fundamentais que estimularam essa reforma. Mas vou falar de 2 especialmente, né? O primeiro é a cogestão. Então, hoje parece tão comum que os nossos órgãos gestores tenham participação paritária, muitas vezes, professores, estudantes, funcionários, né? Então, essa era uma das bandeiras deles, né? A quebra do verticalismo na definição da universidade e uma universidade voltada para a população, né? Uma universidade com vocação social. Eu penso que, como nunca, nós precisamos hoje recuperar os 7 discursos da Universidade de Córdoba 100 anos depois. Vai haver uma grande conferência, a CRESA, Conferência Regional de Educação Superior, que a última aconteceu, eu acho que na Colômbia, em Cartagena de Índias, né? E este ano vai ser em Córdoba, no mês de junho. É provável que nem todos nós possamos participar, mas é importante que nós tenhamos, nos nossos grupos de pesquisa que ligam, que tem a universidade como foco, nós procuremos algumas coisas que estão nos sites, que estão nas propostas, porque a maioria dos nossos alunos, às vezes dos nossos colegas, não tem ideia, né, sobre a questão da história da universidade e do papel da Universidade de Córdoba no contexto latino-americano. Então, essa dimensão que ontem falávamos, né, da relação sul-sul, né, do fortalecimento da nossa latinidade, né, dos nossos compromissos, que são próprios de um país com profundas desigualdades, né, o compromisso social da universidade, elas que podem ser realimentadas, né, nesse evento importante que são os 100 anos da Universidade de Córdoba. Então, eu termino a minha fala. Eu gostaria até de pontuar algumas outras coisas, mas o tempo já... E vocês devem estar bastante cansados, né, da nossa, da nossa relação
aqui, né? Muito obrigado. Aí. Gostaria de agradecer todas as professoras por todas as contribuições. A gente sai dessa mesa com muitas perguntas, muitas inquietações. Gostaria de agradecer ao professor também, não vou falar seu nome porque eu já falei 2 vezes. Tenho uma tarefa um pouco ingrata aqui, porque infelizmente, em função dos imprevistos e do adiantado da hora, a gente não tem condições de fazer uma rodada de perguntas, mas eu gostaria que todos nós descêssemos para o espaço do café e continuássemos o debate por lá, para a gente continuar fomentando todas as discussões que foram levantadas na mesa agora. Tem alguns recados que eu preciso passar antes. Vamos lá, então. Primeiro, lembrando de assinar a lista de presença, tem uma aqui na porta. Então, quem não assinou ainda, por favor, procura o pessoal das camisetas de Joaninha e assina a lista. Em nome da comissão organizadora, eu gostaria de pedir desculpas novamente pelo susto. Quando a gente organiza um evento, a gente mede alguns imprevistos, a gente não imagina que tipo de imprevisto pode acontecer, mas todos estão bem, isso é o que importa. Lembrando que a apresentação dos trabalhos hoje começa às 2h da tarde. As salas de apresentação são todas próximas do Anfiteatro 1, ali próximo da rampa. Procura o pessoal das camisetas de Joaninha, que a gente orienta também onde está. O coffee vai ser servido agora no mesmo espaço que foi ontem, ali no saguão. E lembrando que também à tarde temos a roda de conversa que a Amanda vai estar encaminhando aí, coordenando, às 4h após a apresentação dos trabalhos. Eu não quero, só um pouquinho, não quero perder a oportunidade, que estão todos aqui, eu esqueci de uma coisa. E a Silvia também quer Que era anunciar... Peraí, mano. Esse ano nós temos em Porto Alegre, no final de outubro, a reunião do CIDU. O CIDU é o Congresso Internacional de Docência Universitária, que é um congresso ibero-americano. O primeiro aconteceu em Santiago de Compostela, o segundo em Lima, no Peru, o terceiro no Porto, em Portugal, o quarto em Rosário, na Argentina, o último foi em Múrcia, na Espanha, e agora será em Porto Alegre. É o primeiro que é no Brasil. E o site está já em... Depois talvez possa projetar aquilo que eu mandei do site do Congresso, né? As inscrições de trabalhos acho que vão até 15 de abril, então eu preciso ficar bem atento, né? E eu acho que é um congresso que procura trabalhar mais com a questão da docência, inclusive não é um congresso só de pedagogos universitários, mas o espírito da AIDU, que é a associação, é que os próprios docentes, produtores de saberes das diversas áreas, pudessem também trabalhar os seus temas. E neste congresso, nesta edição, há um foco especial ao estudante universitário. Então, eu gostaria de já anunciar a vocês e pedir que ajudassem a divulgação, né? E Porto Alegre os espera. Eu queria 30 segundos, prometo, mas queria fazer um profundo agradecimento, professora Marisabel, pela sua fala, não é? Pela sua fala, mas pela sua generosidade. Né? Acho que nós aqui saímos hoje emocionados, mas aprendendo como que uma professora universitária, acadêmica, bolsista produtividade 1A, há anos, que capta recursos, que é internacionalizada, tudo hoje que a política neoliberal nos apresenta como valores, não abriu mão, não é? Do compromisso social, do rigor teórico, da disponibilidade para a inovação metodológica. Então, eu queria lhe dizer que eu não estou só atrasada com a Clara, não é? Mas pensar que daqui a
20, 25 anos, quando minha neta Alice e meu neto Tomás estiverem se formando, eu vou dizer, eu aprendi com a professora Maria Isabel que esse momento era possível. Muito obrigada por nos dar esse testemunho num dia em que precisamos acreditar que o país segue. Obrigada mesmo, professora. Fazer um coffee break na hora do almoço. Pessoal, Isso também é inovação de... descendo lá para o saguão, o coffee já está servido.